A minha vida é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Boa noite, gente. Vou deixar aqui a aplicação do Salmo de número 67. Estamos na série ainda aí. Deu uma pausa aí do celular, que deu um probleminha, mas estamos voltando aí. Salmo 67 vai dizer assim, Salmo 67, de número 67. Que o Eterno nos conceda a sua graça e nos abençoe, e que faça sobre nós resplandecer a sua face, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, a tua salvação entre todas as nações. Ergam-te graças todos os povos, que todas as nações louvem a ti. Alegrem-se e exultem as nações, pois governas os povos com retidão e reges na terra todos os povos. Louvem-te os povos, ó Deus, que te exaltem todas as nações. Possa então a terra produzir em abundância seus frutos, possa o Eterno nosso Deus nos abençoar. Sim, possa Ele nos abençoar e ser reverenciado e temido até os confins da terra. Glória a Deus. O salmista aqui, em forma de uma canção, ele faz uma súplica, na verdade, pela bênção divina sobre a sua vida, sobre sua família, sobre sua casa e sobre também aqueles ainda que não conhecem este Deus, que é tão maravilhoso, que grandes coisas tem feito, como aprendemos aí no Salmo passado, de número 66, falou sobre os feitos de Deus, as maravilhas de Deus, as coisas que Deus fez neste planeta, que ficou marcado e registrado. E este salmo aqui, ele tem tudo a ver com a promessa que Deus fez a Abraão, antes de ser Abraão. Quando Deus fez a promessa para Abraão. Vamos lá para Gênesis capítulo 12. Olha como este salmo tem a ver com isso que Deus falou para Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Deus ordenou. Deus não pediu, perguntou. Deus não perguntou se ele podia, não. Deus ordenou, é uma ordem de Deus. Então Deus sabia que Abraão iria obedecê-lo, porque Deus já sabia antes mesmo de nós falarmos alguma coisa. Ele sabe o nosso pensamento antes de nós falarmos. Então, por que Deus ordenou? Porque Deus sabia que Abraão ia obedecer, não ia hesitar, não ia perguntar. Sai da minha terra, da minha parentela, e para uma terra que eu ainda nem conheço, não sei nem onde é. Então, ele não perguntou, não fez perguntas a Deus, questionamentos.
Ele apenas ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, ordenou e ele saiu. E ele falou isso para Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abrão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão não pediu, para Ló acompanhar ele. Então Deus mandou ele sair. Então Ló pegou a carona, Ló foi de penetra, porque Ló era sobrinho, Então Ló, você vê que teve problema mais na frente, Porque infelizmente tem gente que vai te acompanhar, que vai querer, não porque a bênção está sobre você, que Deus falou, fez a promessa, que às vezes pega uma carona, quer ver que a bênção de Deus está sobre você, aí quer encostar perto de você, mas só para também receber bênçãos, Para quando Deus abençoa, esquece, Perde a humildade, a simplicidade, começa a crescer os olhos, querer ser até maior do que aquela pessoa, que tinha a bênção de Deus, e ele quer acabar esquecendo. Essa promessa que Deus fez aqui abrange todas as nações, todos os povos, na verdade. Porque Deus falou, abençoarei os que te abençoarem. Ok. Quando ele falou isso aqui, por teu intermédio abençoarei, versículo 3, no final, a parte B. Por teu intermédio, através de você, eu abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Não é somente a nação de Israel. Ele está falando que através de Abraão, ele abençoaria todos os povos da terra. Teve povos que amaldiçoou a nação de Israel. E elas, na verdade, foram amaldiçoadas. Porque quem te amaldiçoar, na verdade, a maldição vai voltar para a pessoa, para ele. Porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então não se preocupe se alguém está te amaldiçoando, praguejando, falando série de coisas contra você. Fique tranquilo, a bênção está sobre você, não se preocupe não. Então, se a bênção está sobre você, não importa onde você estiver, a bênção de Deus está sobre ti. Então Abraão, por onde ele passava, Deus mostrava que exatamente Abraão, por obedecer, ele creu nessa palavra e foi conduzido por Deus, foi guiado por Deus. E chegou à terra, e Deus deu de fato a terra e fez dele pai de multidões. E ele abençoou vários povos também, através de Abraão e dos seus descendentes. Então Deus é um Deus fiel de promessas. Então o salmista, voltando aqui, quando Deus faz a promessa a Abraão, o salmista aqui ele recorda, quando ele vai falar, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então o desejo de Deus não só é abençoar um povo. Claro que Deus escolheu a nação de Israel para servir de testemunha, exemplo, modelo para as outras nações sentirem também o desejo de fazerem parte deste povo, que a bênção está sobre ele. E quem sempre foi contra Israel, na verdade estava indo contra o próprio Deus, porque Deus tem um zelo muito grande por Israel, porque foi o povo que Deus escolheu, independente de qualquer coisa. É verdade que eles pecaram várias vezes, e perderam batalhas, perderam guerras, sentiram o castigo de Deus. Deus apertou várias vezes o povo, levando para o cativeiro, e série de coisas aconteceu. Mas Deus sempre esteve com o povo dando oportunidade, dando chance, fazendo eles se voltarem de novo para Ele. E a bênção de Deus estava sobre Abraão.
E Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, e também Ele é o nosso Deus. Deus, Ele também é o nosso Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também é o nosso Deus. O Deus fiel, o Deus de promessa, o Deus que cumpre o que promete. Deus não é presidente, Deus não é deputado federal, estadual, Deus não é vereador, Deus não é prefeito, não. Deus é Deus. Quando Deus fala, está falado. Ele cumpre. Ele não deixa a sua palavra cair em terra. Não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta atrás no que fala. Então, Deus é um Deus fiel que cumpre o que promete. Então, o salmista aqui está suplicando, né, a Deus e dá-nos a entender que o reino de Deus ele abrange não somente a nação de Israel, mas abrange toda a terra. A promessa não foi somente para o povo ali, mas para que através do povo, né, toda a terra fosse alcançada. É tanto que na passagem de Zaqueu, quando Jesus vai em Jericó, é tanto que quando ele vai na casa de Zaqueu, ele olha, Zaqueu está em cima da figueira, Zaqueu era baixinho, de pequena estatura, ele subiu na figueira para ver quem era Jesus. E Jesus passou, olhou para a figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Né? E quando ele vai lá, quando ele está lá com os outros discípulos, sem pedir nada, Zaqueu ele fala: tudo que eu roubei, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então isso foi arrependimento. Zaqueu estava arrependido, ele se desprendeu do que possuía, do dinheiro, né? Da sua riqueza, dos seus bens, de tudo. Ele se desprendeu, porque Zaqueu ele era uma pessoa avarenta. Quanto mais ele tinha, mais ele queria, né? E existem muitas pessoas assim. Quanto mais tem, elas querem juntar. Elas nunca abrem a mão para alguém, para ajudar alguém, para abençoar alguém. Não, ela só quer, só quer, só quer. E ela se torna uma pessoa avarenta, egoísta, que não se importa com os outros, que não se preocupa com o próximo. Então isso é um perigo. Pai, graças a Deus que Deus ainda transforma vidas, assim como fez na vida de Zaqueu. Zaqueu, quando se deparou de Jesus, se deparou com Jesus, ele entendeu que até então ele achava que era muito importante ali em Jericó, até Jesus chegar. Então ele entendeu: rapaz, eu pensei que eu era importante, mas este homem aqui, ele é mais importante. Na verdade ele é tudo, ele é o Messias, ele é o enviado. Né? E ele veio aqui para mudar a minha vida. Quem sou eu? Não sou merecedor, não mereço. Era para mim estar perdido, não era para mim ter saída para mim. Eu ia me perder se ele não chegasse. Então Jesus entrou em cena, mudou a vida de Zaqueu. E ele quer mudar a sua vida também. E observe que quando no final ali, está lá no Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 19, vai relatar a história de Zaqueu, da transformação, da mudança que Deus fez na vida de Zaqueu. E é tão verdade que quando Jesus falou, lá no final dessa história ali de Zaqueu, do que Jesus fez, no final ele vai dizer: ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele falou também, lá na casa de Zaqueu, falou: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, nós somos filhos de Deus por adoção. Na verdade, Jesus é o Filho de Deus. E se Deus ele nos adotou, né? Então Jesus ele é o nosso irmão. Na verdade, nós somos irmãos de Jesus. Não irmão exatamente, mas tipo filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção, porque ninguém nos queria, o mundo não nos queria. Quando ninguém mais queria a gente, Deus veio e pegou a gente, transformou, mudou, fez a obra e agora nos adotou. E agora Ele diz: você é meu. Né? Então agora você e eu somos filhos de Deus e nós somos irmão de Jesus. Glória a Deus. Então nós também nós somos filhos de Deus por adoção e também filhos de Abraão, porque por causa da promessa que abrangeu. Quando Deus disse: através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todos os povos, através de você. Aquele que
recebe Jesus, ele passa a se tornar o filho de Deus, também, né, o filho de Abraão na promessa porque creu. Então nós somos filhos de Deus e também filhos de Abraão, por causa que Abraão também creu. Então Abraão, ele foi um crente. Se ele fosse um crente no nosso tempo hoje, Abraão seria um crente como nós, né? Um crente em Jesus, né? Então é isso que Jesus fez. Então essa promessa abrangeu quando Jesus falou, né? Este também é filho de Abraão porque ele creu em mim, né? Ele creu que eu mudei a vida dele, transformei a vida dele e tudo mais. Isso é a fé. Então, Abraão, ele por fé, ele creu, obedeceu e Deus, né, ele chegou à terra que Deus prometeu. E ele alcançou a promessa, assim como eu e você também iremos alcançar a promessa. Louvem-te, no 3 vai dizer, louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então, porque existem ainda povos que amaldiçoam este Deus? Vai contra o que a Bíblia diz. Na verdade, esses povos que fazem isso, onde impera o ateísmo, o comunismo, tudo que vai contrário à palavra de Deus, esses povos, na verdade, recebem o castigo já, né? A maldição, na verdade, por rejeitarem a Deus, por zombarem de Deus. É por isso que você vê países, né, como a China, outros países aí, terremotos, série de coisas acontecem por causa exatamente do que eles fazem, porque Deus não tolera, né? Um pingo da ira de Deus às vezes cai sobre uma nação e o estrago é muito feio, e é o que nós vemos. É por isso que nós temos que entender que nós devemos ser instrumentos de Deus. Devemos pensar, priorizar, preservar, para nos mantermos, né, salvos, porque também depende de nós, depende de Deus primeiramente e também de nós. O reino de Deus é tomado à força, né? Você tem que partir para cima, você tem que ter coragem. Todos os dias. O inferno vai dizer, você não vai vencer, você não vai chegar, você não vai romper, você não vai conseguir, você vai parar, você vai desistir, você vai desanimar. Aí Deus diz, eu estou com você, você vai conseguir sim, você vai chegar do outro lado sim, você vai vencer sim, eu estou com você. Então vem palavras contrárias, mas também palavras de Deus para a tua vida, dizendo, prossiga, continue, eu estou contigo, eu estarei contigo todos os dias. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Então você crê, irmão, que Deus está com você. Então, porque esses países, né, que eram para louvar a Deus, eles vão contra a palavra de Deus, contra Deus. Dizem que Deus não existe. Cadê Deus? Não, Deus é a bandeira do Estado. Deus é essa bandeira do comunismo. Nós que mandamos aqui. Nós que fazemos as leis, tudo aqui. Né? É nós que ditamos o que é certo, o que é errado e não é. Entendeu? O que é pecado e o que não é. Não é a mídia que diz o que é pecado, não é eu, não é você, é a Bíblia. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz, né? Se a Bíblia diz, eu também digo. Se for errado, se a Bíblia diz que é errado, eu vou dizer é pecado. Isso aí vai contra a palavra de Deus. E se continuar com a vida assim, infelizmente, se você morrer dessa maneira, você vai para o inferno e vai ser lançado no lago de fogo com o diabo, seus anjos e todos aqueles que fazem a vontade dele. Então, há uma esperança para você. Se renda a este Deus. Se dobre diante dele. Reconheça que você não é nada. Reconheça que você é pecador. Que você precisa dele. Que você sem ele, você não pode fazer absolutamente nada. Que sem ele, sem Jesus, você está perdido. Sem Jesus, você não tem saída. Sem Jesus, você pode desfrutar dos prazeres, você pode ter várias mulheres, você pode se deitar com várias mulheres, mulher, você pode se deitar com vários homens, ter vários homens, você pode granjear muito dinheiro, riqueza, bens, carro de luxo, você pode ter o que for. Se você não tiver Jesus na vida, não é dizer da boca, Jesus está no meu coração. Jesus não quer seu coração, Jesus quer você completo. Jesus não quer seu carro, sua casa, ele quer você. Né? Seu coração tem que estar nele. Se seu coração já está em coisas, né? Se coisas são mais importantes para você do que Jesus, do que ir à igreja, né? Do que estar perto de pessoas que estão indo para o mesmo lugar, para o mesmo destino, que estão lutando todos os dias. Se você tem vergonha de Jesus, né? Você tem que analisar isso, parar para pensar sobre isso, né?
Aí você está curtindo, acha que você nunca vai morrer. Tem gente que curte tanto a vida, rapaz, vou curtir mesmo, né? Não vou morrer mesmo, né? Até sabe que vai morrer, só que ele diz, rapaz, vou curtir, pelo menos eu vou aproveitar, vou pegar várias, né? Ou vou, né? Aí, quando chegar no final, Jesus não vai querer saber quantas mulheres você pegou, quantos carros você tinha. Jesus não vai querer saber quanto dinheiro o seu dinheiro na conta. Não interessa para Jesus. Ele está interessado em você. Ele está esperando você se dobrar. Porque é melhor se dobrar agora do que se dobrar no final. Porque de qualquer maneira você vai ter que se dobrar e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. Então não é melhor agora você se dobrar e se render e viver para Ele? Então você que complica as coisas. Deus não é complicado as coisas de Deus. É você que complica, que bota a barreira, desculpa, que você que bota, o mundo, né, os desejos da carne, né, o seu caráter que é fraco. Seu caráter que é fraco. Você é um covarde, na verdade. Você é um covarde. As pessoas que não seguem a Cristo, como eu era um covarde. Mas eu dizia que era corajoso. Corajoso para fazer o que eu queria. Corajoso para ir nos lugares que eu queria. Tinha coragem para tudo, menos para ir na igreja. Tinha coragem para tudo, menos entrar na igreja e dobrar meu joelho e dizer, Deus, sem o Senhor não sou nada. Mas isso aconteceu um dia, porque eu vi que eu não tinha saída. Eu vi que sem Ele eu estava completamente perdido. Eu vim acordar ainda tarde, com 19 anos de idade, 2009. Se eu soubesse que era tão bom, esta vida, esta nova vida, esta paz que nós sentimos, isto que nós sentimos dentro do ser, dentro da nossa alma, nosso espírito, é completamente diferente do mundo. No mundo hoje, estão curtindo, estão nos blocos lá, carnaval, Copa Vela, tem de tudo, tá provando, mas quando vai deitar, não consegue dormir direito. Acorda com dor de cabeça, ressaca, vomitando, aí vai no médico. Olha o crente, meu irmão, tá na presença de Deus, 2 horas, meu irmão, é muito gostoso. 2 horas de culto, né? 2 horas, numa vigília, quão é proveitoso, irmão, quão é maravilhosa esta vida. E tem pessoas perdendo isso e vão lamentar no final. Se elas não acordarem hoje, vão lamentar, vai ser tarde demais. Mas que Deus alcance você, alcance sua família. Que Deus, com a graça dele, te alcance você e os seus. Que Ele abra os seus olhos, tire as escamas, que você receba a vida de Deus. Receba, paz na alma, alegria verdadeira. Que você tenha um sorriso verdadeiro. Não este sorriso que você diz que tem para as pessoas. Que está depois está chorando à noite no quarto. Não consegue, mas disfarça quando vai para outro dia, para outra curtição, não adianta disfarçar. Deus sabe que você precisa dele e você precisa entender e só reconhecer, né? Só reconhecer. Deus te abençoe com essa palavra aí, essa aplicação do Salmo número 67. Estaremos aplicando aí depois o Salmo de número 68. Os que entraram aí, Deus abençoe. Amanhã tem plantão, amanhã estarei trabalhando. Irei dormir. Graças a Deus por esse sábado. Tivemos um sábado, né? Claro, todos os dias enfrentamos guerras e lutas, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória ao nome dele. Hoje tivemos, né, ali a reunião de obreiros em tranquilidade, na sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Foi bênção. Glória a Deus. Não, tô com esse fone aqui agora, chegou da China, chegou hoje. Ó. Mas o chinês, hein? Inteligente. Tecnologia que fala, né? Mas...
história já provou. Fiel o seu amor, meio ao vento e à tempestade ultimou. Vai acontecer. Aí. Me amo em Cristo, firmado nele estou. A minha rocha nunca me deixou. Minha fé está em Cristo. Olha o José Alves aí, ó. Eu, homem.